Ebony é uma mulher negra norte-americana que precisou se mudar para a periferia, juntamente com os três filhos e a mãe, que tem câncer, para poder pagar as contas. Quando o marido viajou para guerrear no Iraque, ela ficou tomando de conta sozinha de uma família inteira e precisou não apenas da contribuição financeira da mãe, que trabalha em um hospital, mas também precisou lidar com seus próprios fantasmas. Ela é uma mulher que sofreu um trauma do passado, tem uma relação problemática com a mãe e também uma relação problemática consigo mesma, apelando para a garrafa de bebida alcoólica e, em alguns casos, até mesmo descontando nos seus filhos. Ela é habitualmente monitorada por uma assistente social para saber se ela tem condições de manter a guarda dos seus filhos e começa a ser espionada por uma mulher misteriosa. A Libertação, que entrou no catálogo da Netflix nesta última sexta-feira, poderia ser uma espécie de versão negra de O Exorcista, trazendo não apenas os elementos sociais de uma experiência específica da pessoa negra nos Estados Unidos, somando isso com uma exacerbação pelo horror. É como se o filme pegasse esse caldeirão de problemas sociais e utilizasse o elemento sobrenatural como uma faísca para explodi-lo. E conceitualmente falando, isso poderia funcionar muito bem, não apenas para aquelas pessoas que gostam de pensar o terror de uma maneira metafórica ou elevada, mas também para quem gosta de pensar o terror a partir dos seus prazeres imediatos ou das suas repulsas imediatas. E foi aí que entrou o diretor Lee Daniels, que depois de ter feito o Excepcional, e um filme o qual eu talvez não queira nunca mais assistir, Preciosa, começou a ver a sua carreira arrastando para cima a cada novo projeto, revelá-lo como um artista de um truque só, ou algo muito perto disso, já que O Mordomo da Casa Branca também é um filme de que gosto muito. Mas A Libertação é o típico filme que municia as pessoas que costumam criticar quando o terror é utilizado apenas como alegoria. O filme tem até paciência para poder construir todos os elementos de sua trama, posicionar os filhos dentro desse tabuleiro, posicionar a mãe, interpretada por Glenn Close, posicionar a Ebony, interpretada pela indicada ao Oscar Andrew Day, trazer todos esses personagens para que nós compreendamos as relações entre eles, de tal maneira que nós nos importemos também com as relações entre eles. E, sobretudo, fazer com que nós vejamos a protagonista como uma mulher falha, uma mulher com problemas que precisam ser enfrentados e, ao mesmo tempo, uma mulher que merece a nossa empatia, merece a nossa atenção e merece ter uma sorte melhor do que a que ela está tendo. Só que à medida que os elementos sobrenaturais são introduzidos dentro da trama, atacando primeiramente o filho caçula, que é quem começa a demonstrar os primeiros sinais para o espectador e para a mãe, que parece não se importar com o fato de que ele tem um amigo imaginário, começam a revelar também as fragilidades, tanto estéticas quanto narrativas. E eu preciso pegar apenas uma cena para exemplificar para vocês. A cena da banheira, na qual um personagem, que é justamente aquele personagem que serve de conduíte para a entidade, está quase sacrificando a si mesmo, de uma maneira que não faz muito sentido se nós pensarmos se a consequência fosse diferente do que aquilo que nós vimos no filme. E mesmo que você ignore este exemplo, está tudo bem fazê-lo, narrativamente o filme evidencia sua fragilidade em como os elementos estéticos acabam fragilizando a seriedade com que a narrativa é abordada desde os créditos iniciais. Uma seriedade que é evidenciada com aquele letreiro que costuma ser uma grande maldição em boa parte desses filmes baseados em possessões demoníacas, baseado em fatos. Essa necessidade de autoafirmação de certos filmes de terror acabam denunciando contra a própria forma do terror, um gênero fantástico através do qual nós podemos discutir temas universais, temas sociais, temas individuais, temas políticos, temas humanos, utilizando uma linguagem do fantástico, da repulsa, do medo, do susto. E quando o filme deliberadamente já se invoca como baseado em fatos, ele acaba querendo dizer para o espectador para levá-lo um pouco mais a sério. Só que nós não somos capazes de levar o filme a sério justamente porque a construção feita pelo diretor Lee Daniels, sobretudo uma construção estilística, que é uma construção que, em momento algum, denota importância
aquela entidade, ou aquela criatura, ou aquele fantasma, ou aquele demônio que possivelmente está aterrorizando aquela família. É um filme que parece se satisfazer com aquela ideia de que o demônio sou eu próprio, ou o demônio é um reflexo das minhas ações, ou o demônio é uma consequência dos meus traumas, ou alguma explicação metafórica que qualquer um de vocês possa querer dar, que acaba não apenas enfraquecendo o filme dentro do gênero, mas mesmo enfraquecendo um filme como um exemplar que quisesse discutir algo maior, quisesse discutir, por exemplo, a situação de uma mãe solo em uma periferia norte-americana e as violências raciais que eventualmente sofreria dentro daquela realidade, manifestadas numa criatura sobrenatural. E para mim, a maior fragilidade do filme é o seu proselitismo, a maneira com que ele praticamente obriga a personagem a converter-se religiosamente para que possa enfrentar aquela criatura. E não converter-se apenas em um sentido religioso, mas converter-se a uma ideia de mulher. Que mulher ela deve ser? Ela deve ser não uma mulher que se preocupa com si, como uma mulher que se preocupa com sua diversão, ela precisa ser uma mulher de família, ela precisa ser uma mulher que retorna à cidade da qual deixou, ela precisa ser uma mulher que retorna ao passado, ela precisa ser uma mulher tradicional, e só assim ela vai ser capaz de enfrentar aquela criatura. E eu não estou dizendo que a mulher que ela é hoje é um exemplo de pessoa, já que a dependência alcoólica acaba colocando a própria família em risco. Ela não é uma mulher que se divide em papéis, ou ela não é uma mulher que elege o papel mãe como o primeiro e mais importante, mais nobre de seus papéis, e sim que ela tenta conciliar dentro das suas possibilidades quem ela de fato é. Mas o filme acaba promovendo ou defendendo a ideia de que ela precisa converter-se a essa mulher ideal, que é a mulher que a sociedade espera que ela seja. Caso contrário, ela não será capaz de destruir essa ameaça. Como eu falei para vocês, A Libertação entrou no catálogo na Netflix e para o filme eu dou 2 estrelas em 5. E se você caiu de paraquedas neste vídeo, siga o Cinema com Crítica para críticas das estreias no cinema e nos streamings.